a todos. Boa noite, Maria. Espero que todos bem nessa véspera de feriado, né? Aqui chuvoso, frio chuvoso, como se estivéssemos entrando no inverno, né? Eu trouxe uma introdução aqui para vocês sobre tecnologia de informação e comunicação, muito para que a gente consiga entender o que é, então, né? Para a gente ter uma rápida conversa. O que é, então, essa nova, né? Que a gente ainda pode dizer que é novo, né? Na educação as coisas demoram um pouco para se concretizarem, mesmo com o terrível fato da pandemia, né? As coisas ainda estão se formatando. Então, para a gente conseguir entender, né, quais são esses mecanismos, né, que a gente chama de TICs, né? Amigavelmente chamamos de TICs, mas são tecnologias da informação e comunicação, que por vezes nós nem nos damos conta de que estamos e somos usuários, né? Nesse caso, nesse momento, estamos usando uma tecnologia de informação e comunicação para que cada um na sua casa consiga estar se formando como docente. Eu brinco e eu tenho um artigo escrito sobre isso, que o título é Nem Tudo São Links nas tecnologias de informação e comunicação. Né? Nem tudo é muito simples, nem tudo é muito direto, né? Mas ela vem para facilitar. Então, assim, essa conversa hoje, eu peço que vocês se sintam totalmente à vontade, que me interrompam, que se coloquem como usuários, como possíveis usuários, como conhecedores dessa causa, que vocês já devem ser, para a gente fazer uma possível troca, ok? Eu vou projetar uns slides para facilitar um pouco a minha fala, na verdade, os slides muito mais para eu não me desorganizar na fala, para a gente conseguir se achar. Vejo que tem umas carinhas conhecidas aqui, Bel. Então, ó, se mexam, possam falar à vontade. Ok? Preciso só que vocês me deem um ok que vocês estão enxergando. Show de bola. Gente, só não consigo ver vocês. Sabem que hoje até, conversando com um professor que ia apresentar o início do doutorado dele, a gente falando sobre tecnologias de informação e comunicação, ele dizendo, né, que o Meet ainda não propiciou, por mais que a gente tenha um uso dele, e vocês viram isso com o Heitor, né, um uso dele super amplo, né, com o advento com a pandemia, ele ainda não propiciou que a gente consiga enxergar para quem a gente está falando e ao mesmo tempo projetar. Então vocês vão me dando um feedback aí quando vê. Morro de medo sempre, acho que vocês também já devem ter passado por isso, cair a conexão, a gente seguir falando e a gente não notar. Mas então, o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre uma introdução para que vocês todos tenham como base para seguir desenvolvendo com os professores específicos, né? A produção, então, do material didático com as mais diversas tecnologias. O que a gente tem que entender é que isso não se reduz somente à tecnologia de informação e comunicação, à internet, abrir uma página, né? Ela vai ser muito mais ampla, né? Ela vai poder estar em muito mais alcance do que a gente imagina. Então, o que acontece, né? Tem essa frase, o Edgar Morin, ele fala, né, que nossa mente é a melhor tecnologia, infinitamente superior em complexidade ao melhor computador, porque pensa, relaciona, sente, intui e pode surpreender. Mas mesmo assim, a gente ainda está numa fase em que a gente confia mais na tela do que qualquer outra coisa, né? Então, essa é uma charge para a gente pensar um pouco, né, do que o nosso aluno atual faz, né? Há pouco tempo atrás, a gente copiava, a gente escrevia, hoje em dia o nosso aluno tira foto, né? E até mesmo nós. Eu, há minutos atrás, estava num consultório com a minha filha, a médica me disse assim: não, eu vou anotar aqui meu telefone. E eu falei: não, peraí, que eu já tiro uma foto, já fica na nuvem e eu não tenho como perder. Então, isso está cada vez mais
ao nosso alcance, cada vez mais nos submetendo a isso, e a gente tem que ver, então, como é que a gente vai ser tanto bons usuários, como tomar partido disso, né, para que a gente possa ter uma aula mais potente, para que o nosso trabalho seja mais potente, né, para que a gente torne isso amigável, né? Há tempos atrás, então, a gente dizia que o computador ia substituir o professor em sala de aula, né? Hoje a gente vê cada vez mais que o professor, então, ele tem que ser um mediador desse processo. Por quê? Porque nem tudo é link, nem tudo é tão simples da gente conectar. Pensando nisso, a gente tem que entender, então, na base, da onde isso veio, né? Quando a gente pensa em tecnologia, né, por óbvio, a gente pensa diretamente no computador. Se eu perguntar a diferença para vocês entre tecnologia e ciência, né, o que veio antes? O que veio antes, a tecnologia ou a ciência? De cara, eu aposto que vocês vão me dizer a ciência, né? Porque a gente pensa lá, sei lá, nos romanos, começando, né? A gente pensa no Da Vinci, começando a produzir ciência, mas na verdade a tecnologia ela vem antes, né? No momento que o homem bateu duas pedras e aprendeu a fazer fogo, ele usou através de uma técnica para conseguir algo. Isso é tecnologia. Claro que quando a gente fala tecnologia de informação e comunicação, a gente já vem então pensando em como me direcionar o outro a trazer essa tecnologia. Mas a gente já faz esse uso há muito tempo. Há tempos atrás, não deve ser da idade de vocês, mas a gente tinha uma coisa chamada Instituto Universal. Eram umas revistinhas que chegavam, e aí tu na última folha tu preenchia e mandava para fazer o curso, então, e vinha um curso, né, num kit. E isso não deixava de ser uma tecnologia de informação e comunicação, né? Então, fotografia, cinema, rádio, né? A partir dos anos 90, então, também não deve ser muito, né? Não sei de quais daqui participa, mas a gente tinha o CD-ROM e luxo era poder ter um aparelho de CD com um carrossel que tocava 3 CDs ao mesmo tempo, né? E a gente fazia isso. Imagina, hoje a gente tem aplicativos como o Spotify, que a gente tem infinitas músicas dentro dele. Então, essa evolução, ela foi muito rápida, né? Se parar para pensar, minha mãe, 83 anos, não tinha televisão em casa, né? Hoje em dia ela tem um smartphone que ela fala com as minhas filhas, ela faz ali uma ligação rapidinho, e ela teve essa evolução muito rápida nos últimos anos, como nós. Tá? Mas o que a gente tem que pensar nisso, né, para nós em escola, né, enquanto atores atuantes desse processo educativo, tá? Que o professor, então, tenha a noção tecnológica, né, que a gente está numa sociedade tecnológica, mas que isso venha atrelado à noção de responsabilidade também, o uso disso, né? Que a gente consiga, então, essa ideia, por exemplo, como estamos neste momento aqui, de uma formação que capacite, então, o professor a enfrentar esses novos desafios, né, que a dinâmica dessa sociedade traz. Porque se pensarmos, né, por exemplo, nessa evolução rápida, quantos de nós aqui já éramos professores antes da gente ter esse acesso a tablets, a celulares, né? Isso foi muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eu falei lá no início que a educação, ela às vezes ela demora, né, a fazer seus ciclos, a tecnologia vai muito rápido. Me acompanham? Todo mundo ok aí? Só me deem um ok. Acho que eu vou escolher o ajudante do dia. Pessoal? Ah, tá, beleza. Obrigada, Estela, que eu não consigo ler os comentários. Então, assim,
Qual seria a função, e é para isso que a gente está aqui, né? Porque se a gente pode ficar divagando horas e horas e horas e horas e horas sobre tecnologia de informação e comunicação. Mas pensando no nosso objetivo fim, né? Então, qual seria a função da escola neste momento, né? Na nossa contemporaneidade, com o avanço tecnológico. A gente tem um autor, então, que é o Pedro Demo, né? E ele diz assim: a sua função é preparar os cidadãos, nunca consigo falar isso direito, cidadãos para o trabalho e para a vida, não ficando à margem do processo de tecnologização da sociedade, correndo o risco de se tornar defasada, desinteressada, alienada e de não cumprir as suas funções. Isso é uma frase, então, que o Demo fala lá no início do livro dele, mas depois ele também vem falar, né, que a ideia também não é ficar refém sobre tudo isso, né? Eu não preciso ter a minha aula mirabolante, né? Eu não preciso fazer a minha aula um show do Alok, né? Uma coisa, uma performance, para estar nesse processo. O que eu preciso é entender esses meus recursos para que ele seja um facilitador no meu processo de ensino-aprendizagem. Bom, então como é que isso, né, vai se dar? Vai se dar através do que Sampaio e Leite conceituam como alfabetização tecnológica, que é o que a gente está fazendo aqui. É entender, né, que o professor tenha instrumentos para lidar com essas diversas tecnologias e interpretar a linguagem de cada uma delas, além de distinguir como, quando e por que devem ser usadas. Por quê? Porque quando a gente tem esse processo de alfabetização, né, o Sampaio e Leite, eles falam que a alfabetização ela vai começar a alfabetização digital, que nem uma criança, né? A gente começa lá aprendendo sons, depois a gente vai aprendendo o letramento, para depois a gente chegar numa fluência, ou seja, falar aquilo como se fosse natural à minha pessoa. Então, a utilização das TICs, elas devem e provavelmente só vão ser úteis, tá? Quando o professor tiver essa análise crítica, tá? E condições de quê? De interpretar, de refletir, de saber o momento de usar aquilo ali. Tá? A questão crítica do uso das TICs, elas são fundamentais. Por quê? Porque senão eu viro um reprodutor, como era lá o Instituto Universal que eu falei para vocês, que todo mundo recebia a listinha igual, a revestinha igual, um reprodutor de uma tecnologia que está ali. Ou seja, se eu parar para pensar, se qualquer um puder usar, eu não preciso da minha formação docente, né? Do que a gente batalha para se formar professor, para estar ali. E é aí que surge a grande diferença, né? É aí que surge, por exemplo, a crítica que a gente faz assim: ah, mas então o aluno, o que ele quiser, ele vai ali no YouTube e aprende. E é verdade, ele vai ali no YouTube e aprende, né? Quantos de nós a gente bota no YouTube ali como fazer tal coisa, né? Tive um dia que eu troquei uma bateria aqui do meu carro, o cara que veio trocar a bateria não sabia trocar. O que ele fez? Botou no YouTube. E eu olhei para ele e falei, mas senhora, você vai fazer isso na frente de uma professora? Quer matar uma professora no mundo, né? Mas é isso. O que a gente vai fazer para se diferenciar disso, né? É trazer essa tecnologia, seja do YouTube, seja dessa coisa da mediação, para dentro da sala de aula com um olhar crítico, um olhar reflexivo, com as bases de ensino e aprendizagem que a gente tem. Se eu só colocar a tecnologia na escola, não vai resolver. Não vai resolver. Eu posso ter a melhor escola, com a melhor estrutura, com múltiplos tablets, plataformas, enfim, posso ter um professor holográfico aí. Se aquele professor holográfico ele não tiver condições críticas de reverberar do que ele está passando para o aluno, o que ele está recebendo do aluno,
qual é essa troca? Qual é o momento de usar? Na verdade, vai virar uma espetacularização, né? É literalmente um show do Alok, luzes para todos os lados, mas o processo de aprendizagem ele se perde no meio dessa poluição que às vezes a gente faz. Às vezes a gente quer mostrar tanta coisa para o aluno, né? Que a gente mostra vídeo, a gente faz operação, a gente faz. E quando vê a gente mesmo, tranca a nossa aula, porque não entrou, ou porque não isso, porque não aquilo. E aí o que eu faço? Né? Qual é o meu sistema operacionalizar o momento de usar, então, essa tecnologia? Bom, então, o educador, tá? Ele entra aí como se fosse um modem. Quando eu tenho um modem da internet, o que acontece, né? Chega milhares de informações matemáticas naquilo ali, e o modem vai lá e ele decodifica aquilo ali numa imagem bonitinha, como a gente está vendo agora, né? A Carol lá no modem, na informação que chega para vocês, é só um monte de númerozinho, em que ele recompõe em pixel e faz eu me mexendo aqui para vocês. Então, nós, como professores, tá? Nós somos esse mediador e organizador nesse processo. Porque senão eu transformo a minha aula apenas num espetáculo e não num processo. Então, isso é importante que todos nós tenhamos em conta, né? Não adianta eu só trazer, se eu não pensar, se eu não conseguir criticar na ideia de ser crítico, né, não de condenar, mas criticar isso, ter uma postura crítica. É legal usar, não é legal usar? O que eu posso fazer? Eu vou usar de uma forma permanente, vou usar de uma forma perene, vou usar de uma forma que vá, de vez em quando eu uso, de vez em quando eu não uso, tá? Mas em como usar esse processo, né? Então, o mesmo Morin fala, um educador como mediador e organizador de processos, e não como repetidor de informações, que seja capaz de transformar o espaço escolar, modificar, inovar o processo de ensino-aprendizagem. Se a gente fizer um exercício mental, é a mesma crítica que a gente tinha daquele professor que tinha o livro, e aí ele só fazia livro, né? Ele não fazia nada. Se eu trouxer uma tecnologia nova, uma tecnologia, vamos refazer a frase. Se eu trouxer uma mídia nova, o livro também era uma tecnologia. Eu só estou mudando o processo de mídia. Eu não estou melhorando a minha qualidade. Ok? Bom, e como é que isso pode acontecer, né? Porque a gente fica sempre no falando que não deve ser ou que tem que ser, mas como é que a gente pode trabalhar isso? Vocês vão ver especificamente depois com os outros professores, né? Ligações diretas para fazer essa prática, mas é bom a gente entender, né, da onde isso surgiu para ter a tecnologia da informação e comunicação com essa maneira crítica. Bom, como é que eu vou orientar, então, essa prática pedagógica, tá? Em cima de uma teoria que me dê embasamento para o uso dessas tecnologias. Na informática, né, na linha da informática na educação, são duas linhas, basicamente, que é trabalhada. A questão da abordagem instrucionista e a construcionista. Se a gente fizer uma linguagem lá, é muito uma ideia de construtivismo, né? E muito uma ideia de operacionalização. Então, essa primeira aplicação pedagógica, né? Ela foi planejada com que o computador fosse uma máquina de ensinar. Né? O aluno, então, fazia os módulos, respondia a pergunta final. A gente ainda tem muitos cursos que a gente faz assim, né? Os MOOCs são cursos assim que a gente tentar evoluir, que o aluno faça por si, mas em muitos momentos a gente peca para isso. Né? Do professor era exigido, então, um mínimo de conhecimento, pois ele apenas apresentava o software ali para os alunos, de acordo com o conteúdo previsto. Já na abordagem construcionista, tá?
que alguns contemporâneos aceitam, né, e acho que é o que a gente mais se aproxima, o emprego do computador ele é visto como uma ferramenta educacional, com a qual o aluno resolve problemas significativos. Ou seja, eu dou significado àquele uso daquela ferramenta para que o aluno consiga, no processo de ensino e aprendizagem, a resolver aquele problema. Só um minuto, deixa eu tomar uma aguinha que também a pessoa fala aqui pelos cotovelos, né, gente? Alguma pergunta? Posso seguir? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Não, nada. Bom, então seguimos. Dentro dessas duas abordagens, a gente vê comparações que a gente pode pensar no seguinte: numa, enfatiza a transmissão de informação ao aluno. Na outra, vê o computador como um instrumento mediador para que aquele aluno construa o conhecimento. Na instrucionista, então, o computador, né? Máquina vai ser igual a uma máquina que ensina, e na construtivista, então, uma máquina para ser ensinada. Ou seja, eu vou usar daqueles recursos, mas é quase uma ideia assim, eu, docente, mando nessa operação, tá? Numa, né? O professor como instrutor responsável pela mediação, e aí na outra, né? Já vem com essa ideia mais piagetiana, tá? Que elaborou então essa teoria construtivista com base na produção de conhecimento. Então, vocês veem que a primeira ideia, né, do instrucionista é da repetição, né? É a operacionalização ali, quase de fábrica da história, né? E aí, nessa construtivista, então, a gente já entra com uma teoria pigetiana, né, da questão da produção do conhecimento. Numa, bota o computador como grande detentor deste conhecimento. Na verdade, a gente quase estipula o que era antigamente, né? Aquele docente lá na sua cátedra, detentor de todo o saber, né? Aquela coisa que impunha medo, impunha não é liberdade para troca e tal. A gente botou para o computador, né? E não é isso que a gente pensa, né? A gente pensa no computador como uma ferramenta educacional, como parte de um processo que vai resolver problemas significativos. Ou seja, eu vou ajudar o meu aluno, eu não faço por ele. Opa, pingou um plim aqui. Ah, buenas noches. Uh, nessa abordagem, então, o professor utiliza, né, os softwares. Portanto, ele não precisa de muita preparação nem fundamentação teórica, porque na verdade vem tudo pronto. A ideia, então, é que vocês consigam, a partir dessas ferramentas que vão ser dadas para vocês, atuar como colaboradores desses programas, dessa ajuda, seja do Classroom, seja de um PowerPoint. Como é que isso pode fazer vocês melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, mas vocês sendo atores, né, protagonistas dessa história, e não um computador. O computador vai ser um facilitador para vocês, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, então, para que as tecnologias de informação e comunicação tenham um efeito positivo na educação, né, há uma teoria que diz que elas têm que ter 4 dimensões, né, que deve estar contemplada em equilíbrio. Se há uma dimensão um pouco desenvolvida, né, todo o conjunto vai ser, que é a ideia de visão, do que eu quero daquilo, a ideia de conteúdos, recursos digitais, né, a questão da competência junto com a visão e a questão da infraestrutura. Então, se um tiver desbalançado, né, um tiver pesando mais para um lado, esse combo ele tende a não acontecer na sua plenitude. Então, coisas que a gente vê, por exemplo,
Nossa, eu quero muito usar, né? Um professor da escola lá, sei lá, de Pelotas, ele quer muito usar, ele tem muita vontade, ele tem boa vontade, mas ele não tem uma rede, por exemplo, de internet boa, né? O professor que está lá na zona rural, né? Então, bah, a questão da infraestrutura dele sai prejudicada, ou seja, essa competência ela começa a se desfazer, né? A mesma coisa dos conteúdos e recursos digitais. Eu tenho a ideia, eu tenho a estrutura, né? A história lá da escola super bem estruturada que eu falei. Eu tenho a estrutura, mas eu não sei lidar com aqueles recursos, né? Então vai ser um PowerPoint que eu vou usar com uma letra minúscula, que eu vou ficar todo o tempo lendo textos e textos do PowerPoint, né? Em que eu, por exemplo, não uso um contraste certo entre letra e fundo. Olha, eu já pensando que vocês estão tudo olhando meus slides, né? Mas o que a gente faz para melhorar esses recursos digitais? Ok? Então, eu tenho elementos que são tanto humano quanto técnico. Enquanto lá, naquela primeira teoria que a gente conversou, só importavam basicamente os elementos técnicos, né? E agora, nessa formação mais construtivista, né? Construcionista, na verdade, eu tenho essa união entre visão, competência, conteúdo e infraestrutura. Né? Quantos de vocês não pensam em usar nas suas escolas? Né? Ah, eu vou usar um PowerPoint, aí eu vou escrever no PowerPoint porque tem. Bom, tá, mas e aí? Como é que isso vai chegar no meu aluno? Né? Como é que ele vai ter essa informação? Ah, eu vou salvar em PDF, vou colocar numa plataforma. Sim, mas se chega na casa dele, né? Às vezes o aluno não tem. Vou dar um exemplo muito prático, tá? Muito prático que aconteceu comigo na pandemia. Nossos alunos conseguiram, a gente conseguiu uma ajuda para eles compraram um computador X. E eu sou uma professora de desenho, basicamente. E aí eu pensei, ora, estamos em pandemia, logo não poderei usar mais o lápis. Por quê? Porque o lápis eu não vou conseguir mostrar para o meu aluno, né? Qual é a tecnologia que eu vou usar? Vou usar basicamente o desenho via computação. E aí eu falei, bom, tranquilo, né? Os alunos estão com o computador. E nesse computador não roda nenhum programa de desenho. Por quê? Porque a firma que vende o computador esse, X, não se bate com a firma que vende os produtos de desenho livre, né? Nós somos uma escola pública. Então, por exemplo, a minha aula, ela desmoronou. Enquanto eu tinha a ideia, e aí eu equipei aqui esse meu espaço, e eu tinha uma lousa, eu usava um Jamboard, eu usava todo. Tá, mas aí o meu aluno não conseguia executar aquilo. Então, a questão, por exemplo, infraestrutura, claro que a gente está falando num momento específico de pandemia, né? Esperemos nunca mais passar por isso. Mas a questão infraestrutura, tanto de quem usa, quanto quem vai usar, ela estava corrompida. E isso desestrutura essa cadeia, né? Essa ideia do for balance, que é 4 ideias que balançam, né? Que se equilibram, ok? Então, aqui alguns trechos, né, de algumas revistas, enfim, da importância do uso do uso dos professores é ótimo, né? Da importância de formar professores para o uso da tecnologia, né? Então, a gente tem o The Economist, que é um dos grandes jornais do mundo, né? Que ele fala: a tecnologia permite a flexibilização das escolhas e ritmos de aprendizagem, ajudando os professores a entender necessidades individuais do estudante. Presta atenção. Depois, a gente tem a European Framework Digital Competence. O processo de ensino-aprendizagem está passando por mudanças significativas que demandam novas competências mais amplas e sofisticadas. A onipresença de dispositivos e aplicações digitais
exigem que os professores aprimorem suas competências em TICs. Depois, né, o diretor, na revista Exame, dessa organização, né, Políticas Melhores para Viver Melhor, é preciso que os professores sejam protagonistas dessa mudança. Se isso não acontecer, colocar a tecnologia na frente dos alunos não vai fazer diferença. Ou seja, se eu colocar o meu aluno hoje na frente de um computador, né? E aí, se vocês já pararam para pensar, se a gente está dando aula ali, vamos botar para o ensino médio, né? O aluno desta geração agora, ele não usa computador, ele usa smartphone. Então, por exemplo, minha filha tem 9 anos, né? E tem acesso a tudo. Ela tem uma mãe professora que usa e faz teoria, discute sobre isso. Uma das primeiras vezes que ela precisou usar o computador, que foi na pandemia, ela tocava na tela do computador, né? Por quê? Porque aquilo ali não faz parte dela. Então não adianta eu pegar e botar ela numa sala de informática, por melhor que seja, se eu não souber fazer o uso. Um outro exemplo também muito. Vocês já viram criança hoje em dia? Criança não sabe mais falar no telefone assim, né? As crianças ficam assim, elas não sabem se sabe ligação comum, né? Como os incas faziam, né? Não sabe botar assim e falar. A criança fica meio assim, por quê? Porque hoje em dia a gente faz videochamada. Então, não adianta eu tentar fazer um audiobook. Então, assim, começa a fazer críticas ao respeito. Por quê? Críticas, eu digo críticas da questão crítica de reverberar sobre, né? Do que dá para eu usar ou não. Por quê? Porque já não é nem mais a nossa geração, não é nem mais o que a gente entende como uso. Então, isso é importante que a gente tenha esse aspecto crítico para que a gente saiba o que, onde e como usar essas tecnologias que vocês vão aprender. Não basta só eu aprender, não basta eu sair daqui a mestre do PowerPoint. Quando eu vou usar esse PowerPoint? Para que eu vou usar esse PowerPoint? Né? Eu sou mediadora do PowerPoint. Quando eu disse para vocês lá no início, não sei se vocês prestaram atenção, os meus slides, eles são muito mais para me ajudar do que para vocês. Então, assim, às vezes, claro que tem a questão lúdica, às vezes eu me irrito muito, eu vou dar os slides para vocês estudarem, né? Vocês já pararam para pensar isso? Né? Eu vou dar os slides para vocês estudarem. Sabe quando a turma pede? E o slide, ele é muito mais para, e se vocês lerem alguns textos sobre, ele é muito mais para quem está apresentando não se perder, do que para quem está lendo, para quem está olhando, estudar. Então, isso é um espírito crítico. O que a gente tem que fazer? Olha, dentro do meu slide vai ter informações para quê? Para que vocês procurem mais coisas. Então, por exemplo, eu boto ali a página do Economist, embaixo, não sei se vocês notaram, tem o link para procurar. Bom, aí o meu slide tem um link para as tecnologias da informação e comunicação. Senão, na verdade, ele mais vira do que, como é que a gente chamava antigamente, um polígrafo. É polígrafo que chamava, não? Como se fosse uma apostila, daquelas que a gente fazia com mimeógrafo, que também não deixava de ser uma tecnologia para aquele momento, né? Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Mas qual é esse desafio, né, gente? Nem tudo é tique, nem tudo é fácil. Então, é promover, né, esses ensinos e aprendizagens, né, uma demanda conjunta de competências específicas que precisam ser desenvolvidas adequadamente ao longo da nossa carreira docente. Né? E quais são, então, essas competências do uso pedagógico? Né? Então, vai ser um conjunto de habilidades, atitudes, conhecimentos, práticas, valores e comportamentos que os professores devem ter para usar digital
as tecnologias digitais, né? E formar um aprendizado crítico, colaborativo e criativo nos alunos. Isso é fundamental, gente. É que a gente saiba usar essas redes de informações, tá? Que existem no mundo. E a gente sabe que cada vez mais tá criando. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns grandes centros de informação, né? Mindlime, do mundo inteiro, se estruturando para isso. Então, se tem o mundo inteiro pensando em como fazer isso como docente, como melhorar, não basta eu abrir só um arquivo e achar que eu estou usando tecnologia da informação e comunicação, né? Eu sempre brinco, tu está sendo usado, tu não está usando, né? Porque a gente sabe que, né? Eu brinco, o computador escuta, né? Então a gente está sendo usado, a gente não está usando. E aí é hora de inverter o jogo, é eu saber usar e não ser usado para que aquilo ali se reverbere na minha prática. Bom, aí eu queria fazer um exercício muito rápido com vocês, usando uma tecnologia de informação e comunicação. Eu vou parar aqui um minutinho. Usando uma teoria de informação e comunicação, uma tecnologia. O que é isso? Queria fazer, não sei se muitos de vocês já devem conhecer, por óbvio, mas que a gente faça o seguinte: vou dar 5 minutos para vocês, e eu queria que vocês aqui no chat, né, que o Heitor já deve ter mostrado para vocês, né, escrevam uma frase, tá? Uma frase, um parágrafozinho pequenininho ali, do quanto vocês se acham, né, usados ou usando as tecnologias da informação e comunicação como professores. Então, o que eu acho? Né? O que eu tomo disso como um espírito crítico, como professora? Né? Eu sou uma usuária, eu sou uma usada, né? O que eu tenho aí como espírito crítico para falar sobre isso? Aí, assim, ó, 5 minutinhos para pensar uma frasezinha e aí colocar no chat. E aí a gente vai ver o que isso vai nos gerar, tá? Para a gente ver o que a gente tem de força nessa ideia crítica de dizer, olha, eu me sinto já uma usuária de tecnologia da informação e comunicação, ou eu não, eu ainda não entendi muito bem o que é isso e o que eu vou fazer agora a partir disso aqui. Tá bem? Podemos? Então, gente, o que eu vou fazer aqui com vocês, né? É uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e às vezes eu gosto muito de usar com os meus orientandos e com meus bolsistas de iniciação, né, que vocês também já devem conhecer, que é a ideia de nuvem de palavras. Às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não sabe o que vibra naquilo ali, né? Então eu vou usar um aplicativo gratuito, que também é uma tecnologia da informação e comunicação. Esse aqui, vocês estão enxergando? Só me deem ok, que agora mesmo que eu não enxergo nada de vocês. Tô enxergando, tô enxergando. Show. O Heitor tá aí só porque eu chamei ele, Heitor. Querido. Gente, então esse aplicativo, ele é, na verdade, um aplicativo online, tá? Ele se chama Word Clouds, né? Que é nuvem de palavras, é gratuito, vocês podem usar. Tem várias formas de usar ele. Mas o que a gente faz? A gente pega esses textos, e pode ser textos de frase de alunos, pode ser que a gente vai fazer as próprias frases de vocês, e ele, através de um algoritmo, ele produz uma nuvem de palavras, que aí a gente pode configurar, e quanto maior a palavra ou mais vibrante a palavra, vai ser a palavra que tem mais força dos nossos discursos. Então, eu vou copiar aqui o que vocês colocaram aqui no grupo. Aí, eu dou só um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou apagar o nome de vocês e o horário, né? Porque senão vai ficar aparecendo milhares de vezes. Ó, mas é um jogo rápido que a gente pode trabalhar também em aula com o nosso aluno.
Também tem que me apurar, né? Senão eu me passo aqui no meu tempo. Né? E aí eu vou gerar, aqui só vou dar um apply para ver o que ele deu para nós. Né? Então, essa aqui foi a nossa nuvem de palavras. A gente pode diminuir, pode aumentar. Né? Então, quais são as palavras que mais vêm, né, nesse discurso de vocês? Né? Então, é a questão do uso, vocês notem ali, né? A questão do aprender, a questão das novas tecnologias, utilizar ferramentas, tá? Então, quanto mais vocês repetiram... Oi? Acho que alguém falou? E aí, um exercício legal de vocês fazerem... Ah, que bom, Débora, eu gosto também. Um exercício legal de vocês fazerem, né? Hoje, aqui em grupo, vocês falaram essa frase, e quando acabar o curso, vocês colocarem e fazerem uma frase igual. E eu espero, né, que mude muito dessas configurações que vocês colocaram, né? Então, que apareça ali usuário, avançado, dominando, né? Que apareça essas coisas mais fortes, porque por enquanto ali vocês olham ali, ó, aparece o desafiador, aparece o necessito, é a vontade de vocês, enquanto docentes, de dominarem. Mas se pararmos para pensar aqui, nós somos 21 professores, né? E esse nosso discurso, nesta contemporaneidade, neste momento, ainda não é, e a gente acha que o mundo é de tecnologia de informação, ainda não é um discurso de afirmação de ser um usuário dessa tecnologia. Então, na verdade, isso é muito para vocês refletirem, né, com essa base bem rápida, né, sobre tecnologia de informação e comunicação, o como isso é importante eu saber usar, mas eu ter certeza que eu estou sabendo como usar, tá? Para que vocês façam essa reflexão, né? Para que tenham esse olhar agora nas próximas aulas, né? Do quanto é importante eu destrinchar cada aplicativo que eu estou usando, né? Eu, por exemplo, fazer uma nuvem dessas agora em tempo real com vocês e não ter medo que trave tudo, né? Então acontece isso da tecnologia, mas eu só vou saber isso quando eu estiver sendo usuária, mas apropriada desses conceitos. Tá bem, gente? Eu encerro a minha parte por aqui, me coloco total à disposição de vocês, né? Acho que vocês já devem ter contato, e-mail, que vocês tiverem curiosidade, ainda mais nessa parte teórica, que eu posso ajudar, eu não sou tão usuária avançada como o resto dos professores, né? Eu sou mais da parte da teoria, mas o que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo e que vocês tenham um ótimo curso, tá bem? Aline, obrigada pela oportunidade. E aí, eu acho que eu passo agora contigo. Já vi que tem gente que usa ali nuvem de palavras e tal. Obrigada, Raquel, obrigada. Eu queria só saber uma coisa, desculpa, nem perguntei se podia falar, mas enfim, sobre pode. A função instrutivista que tu estava falando ali, da abordagem, né? Ela pode ser considerada boa para ser utilizada ou ela é bom não utilizar mais? A pergunta de $1 milhão, né? Yuri, sempre quando a gente tem essas linhas, né, em qualquer parte, formação de professores, tecnologia de informação e comunicação, nada é bom 100% ou ruim 100%. Vai muito do que tu precisa. Então, às vezes, vai ter um professor que vai dar uma aula super instrucionista,
Mas o cara lá tá te dando uma aula de como tornear um negócio numa máquina de mecânica que pode te arrancar a mão. Entende? Então, ele tem que ser instrucionista naquilo ali, ele tem que fazer um manualzinho. Né? Agora o cara tá lá dando uma aula de filosofia num tema super profundo, tipo véspera de feriado, chovendo, frio, e aí o cara vai lá e vai fazer um manualzinho contigo. Não, né? Não. E aí que tá a questão do domínio naquilo que eu vou usar, onde eu vou usar, quando eu vou usar, por que eu vou usar. Tá? Claro que essas linhas mais mecanicistas, essa coisa mais tecnocrata, assim, de tá, faz isso, faz isso, faz isso, pelo andar da carruagem, elas tendem a não surtir efeito, né? Tu imagina lá uma turma, lá, uma molecada de 16 anos, e tu fazendo aqui, tu vai perder eles para o primeiro computador que aparecer, para o primeiro TikTok, né? O TikToker, ele vai ficar muito mais famoso que tu, né? Hoje a gente falava, né? Olha, antigamente quem era importante? O cara que fazia show para milhões. Hoje quem é importante? É quem tem milhões de seguidores, né? O que ele faz? Ele faz uma dancinha. Mas tá bem, tá ganhando milhões. Eu não tô aqui formado com meu doutorado e sigo aqui. Então, tudo tem, né, o seu momento. Tem que saber para que usar. Agora, eu disser assim para vocês, o show do Alok. Antigamente, a gente dizia que a gente queria professor de cursinho, né? Agora a gente quer o show de Alok. Eu dizer para vocês, não pode usar. Tem horas que eu tenho que ser um pouco assim também. Então, assim, o que eu tenho que ter é consciência crítica daquele meu processo. Se tu tem essa consciência, ok, para aquela turma, isso vai funcionar, né? Perfil de turma. Às vezes tu tem 5 turmas do médio e é uma turma de cada pelo, né? É uma coisa assim. Tu não vê, tu não consegue juntar dentro da mesma turma, né? Tu vê grupos ali que. Então, nesse ponto, acho que não tem como te dizer assim, do tipo, não, é errado. Acho que tem que fazer. Tu tem que saber construir, tu tem que saber de onde é que veio também, né? O construcionismo, ele veio para uma oposição a isso, né? Mas a oposição é oposição crítica, né? Não é a oposição do tipo eu vivo e você morre. É uma questão crítica. Não sei se eu te respondi, porque é uma respondeu. difícil, uma terça véspera de feriado. Claro que é. Mas obrigado. Imagina. Muito obrigado. Imagina. Boa noite, obrigada, Aline. Boa noite, Carol. Boa noite para vocês todos, gente. Obrigada da oportunidade também, tá? E, gente, eu, assim como a Carol, que eu adorei a tua fala, eu tenho assim, eu trabalho numa metodologia para construir objetos de aprendizagem, mas eu não construo só por construir. Tá? Então, exatamente toda a construção é baseada em várias teorias. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui. E outra coisa, eu vou colocar e relatar a primeira capacitação que eu fiz com essa metodologia, sabe? E além de fazer a capacitação, saíram vários objetos de aprendizagem. E ainda depois da capacitação pronta, os objetos prontos, eu fiz, como também sou professora de probabilidade estatística, eu fiz questionário, tá? E fiz testes de probabilidade, no caso, tá? Teste da proporção e ainda outros testes para confirmar o teste, tá? O teste de Fisher para confirmar o teste. Então, assim, toda comprovação que realmente professores que têm pouco conhecimento dentro da tecnologia, tá, podem usar ferramentas, tá, e na época todo mundo chamava de ferramenta de autoria. As ferramentas hoje que nós temos, todas elas são de autoria. Tá? Depois eu vou colocar
mais adequado quando chegar o momento. Eu também vou fazer que nem a Carol, eu vou colocar um apoio aqui dentro do PowerPoint, tá? Então, bem antiguinho no meu processo, mas para vocês verem o seguinte, ó, todo objeto que vocês trabalharem, vocês vão trabalhar com aquilo que vocês têm em mão, que a escola de vocês tem em mão, tá? E trabalhar de acordo com os alunos que vocês têm. Não adianta vocês pegarem um objeto e fazer ele lá, a última geração, né? E acabar que não atinge o aluno de vocês, tá? Então, o objeto de vocês tem que ser, além além daquilo que vocês têm, a estrutura que vocês têm dentro das escolas, vocês têm que ter um objeto que atinja esses alunos, tá? Aqui agora, eu só queria saber se vocês estão com aparecendo a apresentação ou não. Só que agora está difícil de eu enxergar aqui aonde está o restante. Aqui estou com a tela cheia, está difícil. Não sei se não vou apresentar assim. Hã? Não está aparecendo. Hã? F? F5. Tá, jóia. Obrigada. Vamos ver se vai. Foi. Tá? Então, porque não apareceu nada, desapareceu tudo da tela. Mas tudo bem, faz parte também. Então, assim, ó, em primeiro lugar, essa metodologia, tá, gente, ela foi direcionada, como eu sou professora de matemática, ela foi direcionada para matemática, para objetos de aprendizagem de matemática. Mas, na minha própria primeira capacitação, tive 13 professores municipais aqui. Eu sou de Santa Maria, tá? No momento estou falando aqui não chove, tá? Mas já trabalhei hoje em Caçapava e fui com chuva. Então, no momento aqui não chove, mas não quer dizer que não vai chover daqui a um pouco. Mas assim, ó, na época eu estava só em Santa Maria, não estava ainda na Unipampa, e trabalhei com os professores municipais daqui de Santa Maria, tá? Então, foram eles que tivemos essa capacitação com essa metodologia e saíram vários objetos de aprendizagem. 3 deles não eram professores de matemática. E aí, como a capacitação era para matemática, eu só dei uma pequena mudada nela, e aí no decorrer da fala eu vou falar para vocês o que foi mudado. Inclusive, um professor era de geografia, e ele começou primeiro com... A motivação foi um GPS, a partir dali ele trouxe um jogo de localização, tá? E saiu um objeto de aprendizagem muito bom, tá? E não era matemática, mas deu assim para e dá para vários outros conhecimentos. Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu disse para vocês, ó, no momento, tá, tem outras tecnologias até muito mais avançado que os nossos alunos usam para jogos dentro do celular. Aquilo que a Carol falou, o computador, para dependendo do nível da criança, já não é mais usado, porque ele usa o celular direto, né? A criança usa melhor um celular do que o computador. Mas há muitas escolas podem ter só o computador, tá? Então, o meu problema inicial era exatamente isso aqui, ó, tá? Se era possível eu capacitar professores, e esses professores que tinham pouco conhecimento na tecnologia, para eles usar a tecnologia e poder criar objetos de aprendizagem, tá? Usando a combinação, de preferência, da combinação de tecnologia na construção de um conhecimento, no meu caso, matemático,
Tá? E exatamente o problema da matemática é gritante, e eu digo mais, não é só da matemática, matemática e português, é gritante porque a matemática, principalmente, porque o ensino da matemática ela é muito distante da matemática prática. Tá? Então, isso aí dificulta muito o ensinar dentro da matemática para o nosso aluno e o nosso aluno aprender isso. Tá? Normalmente, nós temos excesso de teoria, exercícios bastante repetitivos, né? E o aluno só decora essa mecânica, a mecânica do algoritmo para ele fazer, sabe o exercício, e ele vai e faz aquele exercício decorado. Aí, se troca alguma coisinha, ele erra tudo. Tá? Bom, eu fui lá para vários sistemas de avaliação que dentro do Brasil se usa para medir, tá, exatamente as dificuldades que tem no ensino da matemática, e esse sistema de avaliação mede tanto o ensino de matemática como de português, por isso que eu digo, não é só matemática que dá com problema. Tá? Então, eu fui atrás para ver o que estava acontecendo, e por isso que eu digo aqui, a grande problema na matemática vem sendo mostrada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, tá cada vez diminuindo essas notas, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante também vem diminuindo essas notas. Tá? Então, qual era o grande problema que a gente vê isso dentro da matemática? Tá? A falta dos alunos chegar assim, para dentro da sala de aula, tudo aquilo que eles já sabiam, o professor não pega como, a partir daquele saber do aluno, ele não contextualiza e não cria condições para esse aluno ir para frente. Tá? Ele simplesmente vai colocando aquelas teorias matemáticas e o aluno tem que aprender, mesmo umas teorias assim bem de gavetinha, tá? Hoje tu aprende isso, hoje tu aprende aquilo, hoje aprende a somar, amanhã aprende a multiplicar, assim por diante. Tá? Então, não parte daquilo que o aluno já sabe, e a nossa gurizadinha de hoje, ela vem muito mais sabida em termos de saberes educacionais do que há um tempo atrás. Então, tem que, a partir desse conhecimento do aluno, a partir dali, tem que nós trabalharmos para a matemática, não só aquela matemática que ele precisa aprender, realmente tem certas coisas que ele tem que aprender, né, para depois usar, porque matemática é uma ferramenta também, né, então para depois ele usar no outro conteúdo. Tá? Mas a sugestão, principalmente, que a gente traz é, a partir dos problemas vividos por esse aluno, a partir dali, nós trabalharmos a matemática em si, ou a teoria que ele precisa aprender, mas a partir dos saberes que ele já traz. E o computador, nesse ponto, ele vai auxiliar muito o professor. Então, assim, principalmente se o professor organizar objetos de aprendizagem. Tá? E quando eu digo organizar objetos de aprendizagem, não é só pegar um joguinho e dizer para o aluno, hoje nós vamos jogar o jogo tal para aprender tal objeto ou tal conteúdo da matemática. Ou ainda ele fazer uma atividade, tá, no computador e ficar repetindo essa atividade para ele aprender um determinado conteúdo da matemática. Mas é ele elaborar toda uma aula neste nosso objeto de aprendizagem. Tá? Outra que vocês e as próprias pesquisas no Brasil, tá, já vem enfatizando que o computador realmente ele vem para interagir com o aluno-professor, e com isso, né, o aluno colabora com a educação, ele interage, ele colabora com o professor, ele colabora com a sua própria aprendizagem.
Tá? E o professor realmente não é mais aquele professor de antigamente que só passava teoria, mas ele interage com seu aluno usando o computador. Então, assim, ó, aulas teóricas de giz e quadro, eu sei que ainda existe, conforme o lugar a gente está, isso eu sei que existe, mas não deveria mais existir. Deveria ser sempre um data show, ao menos, né, um data show, e o professor já ter organizado a sua aula, tá? E, de preferência, colocar alguma atividade dentro deste conteúdo para o aluno pegar na atividade, ele refletir e, através da reflexão, ele aprender a teoria. Tá? Então, a contextualização que o professor tem que trabalhar, tá? Para ele conseguir trabalhar direito, né? E fazer com que o aluno reflita e, através da reflexão, ele aprender a parte teórica. Tá? Então, o meu problema, a minha contextualização é, tá? Como é que eu vou trabalhar com professores que são matemáticos ou de qualquer outro conhecimento, que não sabe, não tem domínio de trabalhar com softwares educacionais. Tá? Então, por isso que eu fui aí atrás dos softwares, aí especificamente da matemática, tá? Peguei lá os softwares, fui começar a analisar os softwares ali de GeoGebra, EXZ, modelos, Capri, ou seja, com exceção aqui do modelos, o EXZ já era mais uma ferramenta que eu podia aglutinar várias textos, jogos, atividades, tudo dentro desse EXZ. Além disso, eu formatar e ainda jogar o nosso objeto já formatado lá para o Moodle. E lá no Moodle eu distribuí para o meu aluno. Tá? Outra coisa que eu também sempre corri atrás foi trabalhar com softwares free, já que eu sou professora aposentada hoje do Estado, e na época eu estava numa instituição particular, mas não era só por estar na particular que eu ia trabalhar com softwares pagos. Tá? Eu sempre dei a preferência para trabalhar tudo com free, porque aí qualquer aluno pode ter acesso àquele software, no caso. Qualquer aluno e qualquer professor também. Tá? Então, o meu objetivo era trabalhar praticamente com softwares livres. Então, caiu por terra, né? O Cabri, o Import, modelos, tudo, eles não eram totalmente livres, tá? Então, com a combinação, e fui pensando na combinação de ferramentas que nós podemos trabalhar e montar um objeto. Bom, em primeiro lugar, a nossa ferramenta de autoria, tá? A ferramenta de autoria, o que é? Nada mais são do que os aplicativos com que a gente trabalha hoje, com que o professor interage para criar, modificar, ele pode também reprogramar em cima desse aplicativo, tá? Isso aí tudo é considerado como uma ferramenta de autoria, tá? Outra coisa, todo objeto de aprendizagem, isso vai vir logo a seguir, olha lá, o objeto de aprendizagem é qualquer recurso, tá? E aí, no meu caso, que eu estou trabalhando com recurso digital, tá? Que eu possa trabalhar e, no momento que eu deixar ele formatado, ele opera em qualquer sistema. Então, assim, ó, qualquer recurso, tá? Que eu criar em pequenos módulos, eu posso reusar esse recurso, esse módulo, em diferentes contextos.
Por isso, eu coloco assim, a criação do objeto de aprendizagem, ou ainda o reuso desse objeto de aprendizagem. Tá? E, para este caso, quando eu vou reusar o objeto da aprendizagem, eu tenho um banco de repositório que todo professor do Brasil inteiro pode usar, e aí não é só da matemática. O Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem do MEC, o BOE, ele tem de todos os conteúdos a qualquer nível. Ele tem objetos, então, olha lá, objetos de aprendizagem, ou seja, pequenos módulos, ou de atividades, ou de jogos, que qualquer professor tem acesso. Basta o professor entrar e se cadastrar ali no BOE, não precisa nem de cadastro, basta o professor entrar no BOE e ele tem acesso a esses objetos, tá? Eu já trago o endereço, tá? Bom, como o meu doutorado eu fiz lá no Sinted, na URGS, eu também trouxe o Sexta, que é outro repositório, e tem o Merlot também, que também é um bom repositório. Perdão, eu passei aqui. Agora foi. É um bom repositório também. O BOE, gente, aqui está o endereço, não precisa copiar, tá? Porque esse material eu vou depois deixar no Classroom, tá? Então, o endereço, e olha lá, o que eu disse para vocês, tem a qualquer nível, tá, da educação, tá? Desde o ensino infantil, ó, fundamental, assim por diante, o superior, o profissional, vocês têm em qualquer conteúdo, tá? Então, vocês têm acesso como professores. Bom, a minha proposta aqui para a capacitação, para usar uma metodologia. Então, o professor ele pode investir na criação de objetos de aprendizagem, tá? Para a construção de qualquer conhecimento, mas não é só fazer um joguinho, tá? Não é isso que era meu objetivo. Então, o professor pode reusar ou criar objetos de aprendizagem, ele pode combinar ferramentas de autoria ou pode pegar uma só, se ele acha o suficiente, e trabalhar só em cima desta ferramenta. Tá? Outra coisa, como é que ele vai fazer esse objeto de aprendizagem? Em primeiro lugar, ele vai ter que se organizar, tá? Por isso, a metodologia, vocês daqui um pouquinho eu vou colocar um mapa, e aí vocês vão ver que vai estar em 4 partes. Tá? Vai ser exatamente como ele criar uma aula. Tá? Uma aula, o professor não vai simplesmente só a aula propriamente dita, mas ele tem lá um objetivo, ele tem uma proposta toda pedagógica por trás, tá? Para depois ele ir para a aula dele. Sem essa proposta, ele vai fazer uma aula que pode fazer uma salada de fruta e ainda dar um nó na cabeça do aluno, em vez de ensinar. Tá? Então, é exatamente isso que eu proponho. Ó. Não é só criar um objeto de aprendizagem. Ele tem que ter a organização dessas atividades ou da atividade numa sequência de complexidade. Tá? E pode ser uma atividade, assim como pode ser várias atividades dentro de uma aula toda, dentro de um objeto todo. Tá? E essas atividades sempre têm que ter uma experimentação. Tá? E essa experimentação vai ter que levar à reflexão, e através da reflexão o aluno chega numa teorização. Tá? Monta a teorização dele. Então, está aqui a metodologia que eu faço, a proposta da metodologia que eu faço é esta, olha lá. São várias etapas que nós vamos ter que fazer. Eu não vou colocar, esse slide, ele estaria previsto para eu clicar aqui e irmos para o planejamento pedagógico. Eu vou deixar depois essa explicação, e ele está
dentro da linearidade. Tá? Ele está toda a explicação de cada item nesse aqui. Tá? Aqui eu vou falar geral, e aí depois eu vou mostrar a primeira capacitação que eu coloquei para vocês verem que isso aqui, ó, nada foi tirado do bolso. Tudo nós temos teoria por trás. Tá? Então, olha lá, a metodologia eu vou ter que passar por esses 4 passos. Então, planejamento pedagógico, que é onde eu vou ter que trabalhar com os objetivos educacionais, vou ter que colocar uma motivação para esse aluno, tá? Eu tenho que ver o que esse aluno tem de pré-requisito, a partir desse pré-requisito é que eu vou trabalhar com essa motivação. E, além disso, dentro dessa parte pedagógica, eu tenho que pensar como é que esse aluno vai atuar, tá? Bom, depois da pedagógica, eu tenho que pensar na parte tecnológica. Então, assim, ó, eu vou definir, tá, a combinação de ferramentas de autoria ou uma tecnologia somente. Tá? Para a primeira capacitação e para o pessoal que era professor de matemática, a sugestão foi os professores montarem uma atividade no GeoGebra, levar essa atividade para o EXE, tá? Que era exatamente o aglutinador, a ferramenta aglutinador, tá? Onde ele ia colocar toda essa parte da parte pedagógica, o que ele pretendia, a motivação do aluno, o que ele pretendia com aquele trabalho, o que ele pretendia com aquele joguinho ou atividade que ele vai levar. Tá? Aí, depois que foi trabalhado, que foi montado o objeto lá no EXE, esse objeto foi escormizado e foi levado, tá? É um padrão, tá? Escort, e foi levado para o Moodle, onde o aluno teve acesso, tá? O professor usou esse objeto para o seu aluno distribuiu esse objeto todo para o seu aluno através do Moodle, tá? Então, foi pensado com essas 3 combinações. Isso para a primeira capacitação. Eu já vou deixar outras sugestões para vocês, mas vamos lá. O objeto propriamente dito, tá? Vai ser, então, assim, ó, ou o professor cria uma parte desse objeto, lembrando que o objeto é um módulozinho pequeno, tá? Que ele vai ser padronizado e vai poder ser usado em qualquer sistema. Tá? Ou ele vai no repositório e vai pegar algum objeto que ele possa combinar para trabalhar a atividade que ele quer. Tá? Então, olha lá, depois que ele vai trabalhar, tá? com esse vai pegar ou cria ou reusa ou os dois, cria parte e reusa parte, ele vai montar um objeto completo. Tá? Bom, este objeto completo ele vai ter que seguir alguns teóricos, que as ações que seguem sequencialmente. Então, olha lá, tanto o Gagné quanto o Willer, eles seguem pré-requisitos, fazem analogia, então, com o conhecimento anterior do aluno, depois ele faz a sequência dessas atividades, sempre do simples para o mais complexo, e depois ainda ele vai verificar, vai ter alguma atividade que o próprio aluno vai verificar o desempenho. Tá? Bom, com isso, ele vai disponibilizar esse objeto num ambiente virtual de aprendizagem, foi onde entrou o Moodle. Bom, aqui, ó, este sequenciamento, essa aprendizagem, esse desempenho, ainda vai ter que seguir este planejamento de estratégias para aplicação,
para aplicação. Então, eu segui um teórico que se chama Kolb, tá? Que ele propõe exatamente essas ações. Ó. Então, primeiro, começando com a experiência concreta, tá? O aluno faz alguma atividade, a partir dessa atividade, ele vai refletir, vai observar, refletir o que ele fez, o que significa essa sequência que ele trabalhou, o que significa este concreto que ele trabalhou, tá? Ou esse jogo, ou essa atividade, e vai começar a abstrair em cima daquele conteúdo que o professor quer trabalhar. Então, aí ele vai associar, tá? Esse conteúdo e vai fazer a experiência ativa. Bom, cada passo que nós temos aqui, ó, dessas 4 partes, planejamento pedagógico, eu deixei toda a nossa explicação, tá? O que eu queria com esses objetivos educacionais, o que eu queria com essa contextualização, tá? Com o pré-requisito, a participação do aluno, assim por diante. Planejamento teórico, tá? Então, a seleção das técnicas, decidir pela técnica, se um vídeo é a melhor técnica para aquela teoria que eu quero passar, tá? Se uma simulação é a melhor técnica, se somente um texto é a melhor técnica, se eu vou botar som, se eu não vou botar som, se um jogo é a melhor técnica, né? Então eu vou ter que decidir antes de eu decidir também qual o recurso dentro da tecnologia que eu vou trabalhar. Tá? E, lógico, depois disso eu vou selecionar os procedimentos, vou selecionar também o meu recurso dentro da informática. Tá? Bom, primeira capacitação, aquilo que eu disse para vocês, ó, eu trabalhei, tá, um professor de matemática, porque teve 3 professores que não eram. Os professores de matemática, primeiro, eles optaram, a grande maioria optou por criar um objeto de aprendizagem com o GeoGebra, depois exportou, né? Na realidade, o EXE importou o objeto, tá? Para dentro do EXE, e foi onde ele aglutinou tudo o que ele queria fazer, né? E depois ele escornizou e levou lá ou melhor, o Moodle trouxe, né, importou o objeto para ele, e aí no Moodle foi distribuído esses objetos. Tá? Bom, só um pouquinho aqui que eu vou colocando. Os professores de matemática podem trabalhar tanto a geometria, quanto a álgebra, quanto o cálculo dentro do software GeoGebra. É um software free também, tá? Ele não é difícil, ele é bastante amigável, porque ele se auto-explica, tá? Então, dá bem para, assim, ó, com poucas aulas, o professor construir um objeto de aprendizagem para ele trabalhar, tá? Com o seu aluno. Ele pode trabalhar aqui, ó, com a parte gráfica, a parte de tabelas, tá? Parte de qualquer função, com entrada aqui embaixo. Tem todos esses ícones aqui, ó, onde nós podemos formar, criar, no caso, objetos já prontos e sem trabalhar muito, ou ainda objetos interativos, que nós trabalhamos com essa última parte aqui, ó, da objetos interativos. Tá? Então, todos eles autoexplicáveis. Nós temos o endereço para trabalhar com o GeoGebra. Outra coisa, dentro do Moodle já tem uma função que é o próprio GeoGebra, então o Moodle também traz o GeoGebra, tá? Ou trabalha o próprio GeoGebra propriamente dito. O EXE, que também é uma ferramenta que é free, tá? Ela trabalha nos sistemas tanto de Windows quanto de Linux, tá? Esse aqui eu acho que
já ninguém mais nem trabalha nele, mas são menos esses dois, tá? E ele pode ser padronizado tanto no IMS quanto no SCORP, tá? A outra coisa que para matemática é muito bom, porque ele trabalha com a linguagem LaTeX. Então, as fórmulas, isso aqui é rápido de fazer, tá? De trabalhar nele. Também está o endereço dele. A cara dele é essa cara. Então, olha lá, ó. Ele começa a trabalhar aqui, ele vai nos dar um gráfico, tá, do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando. Todas as funções que ele tem vão estar aqui, tá? Desde atividade de leitura, eu posso formar questionário com as respostas, mostrar a resposta que está certa, dizer o porquê que está certo ou errada. Então, se vocês montarem um questionário, tá? E o aluno já pode trabalhar, e se ele errou a questão, ele vai receber errado por isso ou por aquilo, tá? Explicando, dá para a gente montar tudo isso aí, tá? Dá para nós trabalharmos com a web dentro, nós temos o Advice que trabalha com web, tá? Outra que, só para mostrar para vocês, já que foi trabalhado o GeoGebra é importado aqui, ou não é só o GeoGebra, toda importação, tá? Pode vir por esse Advice, que é o April-Chave, tá? Então, fica com essa cara, e aí a gente importa aqui para dentro, e vai montando, tá, todo o nosso objeto aqui dentro do EXE. Tá? O Moodle, que também é free, tá? Que é bastante usado, e aqui bastante usado no mundo inteiro. Tá? Ele tem uma boa documentação, ele é bastante forte. Ele usa, tá, padrões tanto IMS quanto SCORP, tá? E ele trabalha com módulo e ele permite a inclusão de vários outros recursos. Então, aqui também o endereço do Moodle, tá? Que qualquer um pode trabalhar com ele. Tem essa primeira cara aqui, ó. Outra coisa que aí eu já trouxe aqui os recursos que eu tenho lá aqui já do próprio da Unipampa, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó. Aqui dentro do Moodle, tá? Eu posso criar, trabalhar com banco de dados, com chat, com conteúdo interativo, tá? Com múltiplas escolhas, com questionários e tudo aquilo, trabalhando também aquilo que eu coloquei para vocês. Eu formando o questionário, colocando as respostas e mandando o aluno já trabalhar e dizendo se ele se errou, por que errou, tá? E já tem ali um feedback já direto. Com laboratórios de avaliação, tá? Com uma ferramenta externa qualquer eu posso trabalhar aqui, com formação de lições. Aqui está onde eu posso, toda a terminação score, eu posso trazer, importar para o nosso Moodle por este recurso aqui. Tá? Eu posso montar wikis também. Qualquer tarefa que eu posso trazer externa, eu posso trazer para cá. Então, posso trazer um jogo para cá. Eu posso trazer qualquer vídeo para dentro do Moodle também. Tá? Outro recursos que ele tem aqui, ó. Eu posso trazer arquivos, posso montar, isso aqui é muito bom, posso construir um livro, cada aluno podendo trabalhar com um capítulo, montando um capítulo, no caso, tá? Todo o conteúdo que vem com a terminação IMS eu trago através desse recurso, tá? E, olha, estou falando assim por alto o que a gente pode trabalhar dentro do Moodle, tá? E ele pode ser distribuído também por ele. Bom, terceiro passo que eu disse para vocês, eu posso criar, então, os objetos de aprendizagem, ou criar um joguinho. Quem é bom em programação faz isso brincando,
mas eu estou pensando numa capacitação onde os professores são zero dentro da informática. Então, normalmente, ele pode, em vez de criar, ele pode usar repositórios, tá? Mas ele pode criar parte deste objeto de aprendizagem. E aí usa parte dele trazendo um jogo para dentro, tá, deste objeto, e parte dele a pessoa ou o professor cria. Tá? Então, só a mesma coisa aqui. Trouxe, então, olha aqui, ó, o endereço do BioE, a segunda vez que eu estou trazendo o endereço, e deu alguns outros repositórios. Tá? E não quer dizer que só tenha que ser esses aqui. Esses aqui eu estou pensando bastante em conteúdos, então, jogos num determinado conteúdo, atividades num determinado conteúdo. Tá? Mas podem pegar os que já a gente usa muito nas redes sociais. Pode pegar também e trazer para cá. Todo objeto, ele aceita também o que está por aí, tá? Nas próprias redes sociais. Bom, aqui eu só para trazer para vocês as teorias, né? Então, todo sequenciamento nós seguimos o Willen, que na realidade ele já traz de outros teóricos, tá? E primeiro ele faz assim, olha, a visão dele começa pela visão geral, e depois que dá uma ideia da visão geral, ele que vai detalhando, vai mostrando e deixando esses jogos ou essa teoria cada vez mais complexa. Bom, aqui está todo o sequenciamento seguindo o William, eu não vou falar um por um, tá? Depois quem tiver vontade, leia todos eles. O Gagné também tem esse sequenciamento, sempre sendo organizado por ordem de complexidade. Também está todos os itens dos 9 eventos dele, famoso. Tá? E na quarta parte, que eu disse que era o planejamento das estratégias para aplicação. Então, essas estratégias eu peço para que siga o ciclo de Kolbe. Tá? O que nós temos que fazer? Então, eu, particularmente, comecei pelo concreto, tá? E eu disse, agora deixei bem claro, eu, particularmente, porque sou professor de matemática, que normalmente a gente começa pelo concreto para depois refletir, tá? Mas o próprio Kolbe diz o seguinte: o aluno pode entrar em qualquer uma dessas fases aqui, ó, tá? Tanto que eu trouxe aqui, ó, o aluno pode entrar em qualquer uma dessas fases. Eu, particularmente, digo para de matemática, não sei se é pelo algoritmo que eu já tenho na cabeça, que funciona mais indo primeiro para a prática, tá? Primeiro para a experiência, para depois refletir, tá? Então, para depois ir para a reflexão, refletindo sobre essa experiência, para depois eu ir para abstrair, então, refletindo mais, bom, nessa reflexão, com essa prática, o que eu aprendi lá dentro da teoria da matemática? E aí, fazendo toda aquela experimentação ativa, que a gente chama, mas o que realmente eu levei para a minha vida com essa teoria, tá? Agora, torno a dizer que Kolbe afirma que o aluno pode começar daqui, ó, da última parte. E desde que ele faça todo esse ciclo, seja como ele fizer, ele vai aprender. Tá? Eu já confesso que eu sou mais radical e sigo mais o algoritmo matemático. Tá? Bom, mostrando então a capacitação que eu coloquei para os meus alunos da época, foram 5 encontros. Os 3 primeiros encontros eu coloquei esse mapa que eu coloquei aqui para vocês, tá? E trabalhando e
mostrando principalmente a tecnologia, e a tecnologia eu fiz usando, pedi para eles usar exatamente a combinação do GeoGebra, do EXZ e do Moodle. Tá? Só que aquilo que eu disse para vocês, eu tinha 3 alunos dentro dos alunos que tem matemática, tá? De professores de matemática, que não eram professores de matemática, eram de outras áreas. E eu aceitei o desafio e aí pedi para eles trazerem dentro da área deles, dentro de qualquer repositório, ou eles fazerem, ou eles montarem uma atividade, tá? Mas aí eles trazerem aqui para o EXZ e a combinação do EXZ e do Moodle. E saiu, realmente saiu, mesmo não sendo da matemática. O nosso 4º encontro foi um encontro virtual, onde eles tinham que trabalhar, então, construir, propriamente dito, o seu objeto. E o nosso 5º encontro foi a apresentação presencial aí. Cada professor apresentou o seu objeto, tá? E, lógico, os outros professores não conheciam o objeto do seu colega. Então, eles estavam conhecendo na hora da apresentação. Então, eu peguei e montei 3 questionários, tá? O primeiro deles foi para ver o processo de construção desse objeto. O segundo foi para cada professor analisar o objeto construído, tá? E o terceiro, claro, para ver o curso de grau de satisfação desse curso. Bom, aqui está o cronograma realmente que a gente trabalhou e os instrumentos de análise desses nossos questionários. Tá? Então, só para vocês terem aqui, ó, eu trouxe tá, só uma ideia dos objetos finais. Outra coisa, eram 13 objetos. 8 ficaram prontos, tá? Com esses 5... No 5º encontro, eles estavam sendo apresentados. Os que não ficaram totalmente prontos, eles foram apresentados, mas eu não citei aqui. Tá? Então, aqui estão só citados os objetos que realmente ficaram prontos. Então, vocês veem aqui, ó, tem um objeto, latitude com GeoGebra. Tá? Mas teve outro, esse aqui era um professor de geografia que usou, mesmo assim, usou o GeoGebra para trabalhar com latitude, tá? Mas teve outros, aqui, ó, localização de pontos cardeais, teve outro professor que ele era da geografia e ele não trabalhou com GeoGebra, tá? Os outros, sim, todos eles foram trabalhados com GeoGebra, e aí eu só alguns flashes, assim, ó, claro que esses aqui, eles são bem dinâmicos. Aqui está o nosso EXZ, ó, com todo o mapa que foi apresentado, todos os passos que foram apresentados, tá? E só que aqui ele está, que eu trabalhei aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, ele não está interativo, tá? Um do professor lá que era de geografia, ele começou pelo GeoGebra e aí montou todo o objeto, a GeoGebra nada, começou pelo GPS dele, tá no pátio da escola e foi tirando foto e coisa, e aí depois montou o objeto dele. Ele trouxe um jogo, tá? Onde o aluno ia fazendo experiência e colocando aquela prática que eles tiveram lá no pátio da escola, tá? Com essa experiência. Bom, assim tem outros objetos, e para vocês verificarem, tá? Os resultados, todos eles dos nossos questionários, todos eles foram feitos testes de hipótese da proporção, como alguns dados, que aí vocês têm aqui, os dados que entende
probabilidade estatística, vocês vão ver que tem dados com valores muito pequenos. Então, por isso que eu trabalhei com o teste de Fisher para validar o teste da proporção. Tá? Então, eu trabalhei com 2 testes aqui, validando os nossos resultados. Todos eles aqui eu vou passar rápido, quem tem interesse vai lá e olha, tá? E também nos 3 questionários foram apresentados dessa maneira. Tá? E aí, as considerações finais é simplesmente eu concluir, tá, que realmente aquele nosso na metodologia que era para trabalhar com ferramentas de autoria, se o professor podia e tinha condições de criar objetos de aprendizagem. Tá? Realmente, o professor ou criando ou reusando, e a grande maioria fez assim, um reuso de um jogo ou reuso de uma atividade, mas montou o seu objeto. E aquela parte da atividade, tá, ele colocou dentro do seu objeto. Tá? Então, foi um objeto dentro de outro objeto. E a combinação da tecnologia, tá, das ferramentas de autoria, foi muito válido e foi uma experiência assim, que o professor teve condições de construir o seu objeto de aprendizagem. Só tem um probleminha. Em qualquer, até os nossos apps também de hoje, tá? Nós temos um grande problema, a nossa flexibilidade. Tá? Então, o professor vai ter que seguir aquele modelo pré-definido. Tá? Ok, a gente tem que repensar isso. É uma vantagem, o professor, assim, com pouco conhecimento, ele vai conseguir pegar uma tecnologia e, a partir dessa metodologia, criar um objeto de aprendizagem. Mas ele fica... ele tem que seguir um modelo pré-definido. Tá? Ele não vai poder mudar muito este modelo. Tá? Então, fica agora como sugestão para vocês pensarem. Tá? Os professores de matemática podem usar o GeoGebra e criar uma atividade, ou ainda pode usar ir lá no repositório BioE, tá? E arrumar alguma atividade que vocês acharem ótima para vocês criarem um objeto de aprendizagem, ou outro repositório, não precisa ser o BioE, tá? E outra coisa, para vocês montarem o objeto de vocês, usem o Classroom, já que na primeira aula foi falado do Classroom, né? Então, para montar a atividade, tá? Para aglutinar o joguinho de vocês, ou a atividade de vocês com aquele objetivo de vocês, lembrem que vocês não vão fazer um objeto de aprendizagem, só um joguinho, nada a ver com nada. Tá? Vocês têm que ter um planejamento pedagógico, um planejamento tecnológico, um objeto de aprendizagem propriamente dito, e como é que esse aluno vai trabalhar naquelas 4 ações seguindo o COPE. Tá? Então, foi por isso que eu coloquei a teoria, para vocês verem que a gente não cria alguma coisa só por criar, tem que ter um objetivo. Tá? Como todas as nossas aulas, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma meta. Ao final da aula, o meu aluno tem que sair sabendo alguma coisa que eu já tinha que ter previsto antes. Eu, professor, tinha que ter previsto antes. Tá? Outra, uma maneira que eu disse para vocês colocarem a atividade lá no Classroom, tá? E vocês trabalharem com os alunos de vocês também no Classroom.
ou trabalharem no próprio Moodle, também para criar, aglutinar e distribuir esses objetos. Tá? Então, aqui está a sugestão. Bom, aqui, ó, só para vocês, para o interesse de vocês, se vocês forem trabalhar com os alunos de vocês, vocês podem não usar o Classroom que está aqui na nossa capacitação, tá? E nem vão poder. Mas está aqui o endereço do Classroom. Então, vocês podem trabalhar com ele, tá? Eu só coloquei aqui uma turma qualquer, turma D eu mesma, tá? Só para vocês verificarem que ele é bastante amigável, tá? Tá o mural, as atividades, que é o que mais vocês vão usar isso aqui, tá? E vocês aqui dentro dessa coluna esquerda tem várias atividades que vocês podem trabalhar, tá? Bom, a atividade que eu quero de vocês, propriamente dita, é esta. Eu quero que vocês construam um objeto de aprendizagem dentro das suas, de cada área, da sua, tá? Área que vocês trabalham, uma atividade para os seus alunos usando essa metodologia proposta. Bom, tem que estar bem claro, tá? A parte pedagógica, então, o planejamento pedagógico, o planejamento tecnológico, tá? Fazendo uma associação de tecnologias ou não, aí vai ficar a critério de vocês, tá? Vocês podem criar totalmente esse nosso objeto ou usar, tá? Outro objeto, aqui aí sai o reuso, tá? Não esqueçam de citar da onde vocês estão pegando, tá, gente, para não dar plágio. Então, criar ou reusar, e depois disso, vocês vão também fazer um planejamento da estratégia da aplicação, tá? Bom, todo esse material vai ficar postado no Classroom, e vocês vão postar o objeto de vocês até domingo. Será que consegue? Tá? Domingo, dia 24 de setembro. E outra coisa, eu gostaria que vocês fizessem um material, um objeto de aprendizagem, que vocês usassem com os alunos de vocês. Porque lá no final de toda essa capacitação, nós vamos ter momentos onde nós vamos trazer resultados. E vocês vão trazer os resultados, tá? De como vocês aplicaram esse objeto com seus alunos lá no encontro final. Ficou claro o que é para fazer? Ok? Bom, tem toda a bibliografia de onde eu tirei, tá? Obrigada pela